Um minutinho. Isso. Pode? Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela paciência. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, mesa diretora, caros colegas. Estamos no mês repleto, um mês curto, mas cheio. Carnaval, festa da uva. Todos têm a sua relevância, a sua importância. Mas, para mim, uma coisa é prioridade e a outra é foco. Nós temos prioridades, mas também temos que ter um foco. E, para mim, o foco principal agora é as aulas. A volta às aulas. Semana passada, dia 1º, começamos nossos trabalhos e, não por nada, o único secretário que teve tempo para expor, para falar, foi o secretário da Educação, né? E apresentou aqui alguns slides, e eu quero reverberar a importância dessa casa com aquilo que foi mostrado e apresentado pelo secretário, o novo secretário, né? Ano passado eu estive visitando a antiga secretária, agora trocou. E nós temos aqui alguns slides que eu procurei destacar para que essa casa se una, no momento oportuno, se una nesse grande, enorme desafio. Eu tenho um critério, vereador Schalco, de a gente dar especial atenção àqueles que não conseguem se defender por si só. Idosos, crianças, portadores de deficiência, animais e doentes. Esses são os 5, prioridade e foco. Eles não conseguem se defender sem um apoio. No caso das crianças, eu abordei aqui esse tópico, esse slide sobre obras em andamento. Então, aqui nós temos, pessoal, 15 milhões e 58 mil, falando em grandes números, né? E o que eu quero destacar é o imenso desafio. Vamos ver aqui. Escola Rosário de São Francisco, 206 mil em 2024, investimentos. Escola Santo Antônio, 1.759.000 em 2024. Eu estou trazendo grandes números, tá, pessoal? Escola Armindo Mário Turra. Vai ter ampliação do sistema modular, o mesmo investimento com relação à Escola Leonardo Murialdo, 1.754.000. Escola Aristides Rec, 119 mil no refeitório. Lote de PPCI em 10 escolas, 4.659.000. Escola Laurindo Fórmulo, 34 mil em 2024, tudo isso as projeções. Escola Atiliano Pinguelo, 1.864.000 na construção de uma nova escola e investimentos. Adequação de imóvel em Fazenda Souza, 234 mil. E desvio Risso, 21.954. Abrange todas as áreas, abrange muitas escolas, e o valor total, senhores, chega a 50 milhões... Não, esse é o valor dos investimentos, obras em andamento, perdão. E as licitações é um outro slide que temos aí. Isso. Embora esse slide esteja com erro, porque eu acho que tem duas vezes o mesmo. Vereador. A Escola Campos da Serra, se vocês me ajudarem aí, construção de nova escola e depois construção de nova escola de novo. Nesse slide. 6 milhões, eu acho que é um só. Licitações. Escola Guerino Zunho, investimento de 121 mil. Serrano, 850 mil, nova escola. San Genaro, quadra esportiva, parque e estacionamento, 1.664.000. Campos da Serra, 6 milhões. Aqui tem de novo Campos da Serra, 6 milhões, acho que não é isso. Leonel Brizola, 9.962.000. Mariane, construção de nova escola, 6.850.000. Belo Horizonte, 10 milhões numa nova escola. Carolina, deve ser Carolina Sutil de Oliveira, 930 mil. Escola Araci Casagrande Sebe, 120 mil. E Ramiro Pigonzi, 165 mil. Um total de 50 milhões 359 mil de licitações. É um desafio.
E eu quero propor a essa casa, ao presidente da Comissão de Educação, vereador Bressan, a presidente da casa, a mesa diretora, a todos, nós temos que fiscalizar a realização desse projeto. Temos que acompanhar, apoiar, cobrar, que é esse o nosso papel, mas é um baita de um desafio. Eu completei um ano de vereador semana passada e percebi muitos problemas que se repetem na questão de educação, eu estou falando. Falta de vagas e assim por diante. Então, com essa apresentação do secretário na semana passada, eu fiquei motivado, fiquei animado, porque eu acho que tem vários projetos, licitações em andamento, valores assim considerados por mim bastante significativos. Eu vou tirar os 6 milhões ali, que tem duas vezes o mesmo, mas essa casa aqui vai ter trabalho. Essa casa vai ter trabalho nessa questão, tanto de obras, de investimentos, de licitações. Temos várias frentes, né, vereador Rafael? Várias frentes, saúde, educação, segurança, investimento, festa da uva, e a gente faz uma lista aqui, mas as crianças e os pais começam a entrar em pânico nessa época de volta às escolas, volta às aulas, seja de material, seja de vaga, seja de localização. Então, eu faço aqui, senhora presidente, uma convocação para que esse poder unido, poder legislativo unido, independente de ideologias partidárias, as nossas crianças, para mim, são o foco e a prioridade, a partir desses valores. Eu sei que tenho colegas aqui que têm mais verticalização, mais conhecimento do assunto, e que, se quiserem contribuir no meu gabinete, no plenário, em debates, mas o assunto educação escolar 2024 tem que ser a excelência do Poder Executivo e Legislativo desse ano. Eu gostaria de contribuir uma parte, se possível. Primeira parte, vereador Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Zanquim. Eu achei oportuno a vinda do secretário Edson da Rosa na nossa primeira sessão ordinária. Declaração de líder do Partido Novo, após a fala do prefeito. E nós temos aqui um esboço, e eu quero dizer para o senhor, são várias obras aqui que vão ocorrer de forma concomitante, mas isso é uma parte muito pequena do problema que nós temos na educação, né? Então, são questões estruturais, são questões antigas e que precisam ser enfrentadas. Mas eu quero dizer que isso aqui não é 10% do que nós temos na rede. Vide os problemas, que são bem complexos. Uma questão urgente, acho que o vereador Zanquim até comentou da fala, tem outras questões que ele vai abordar, mas primaz do que qualquer outra questão é a garantia da vaga das crianças nas escolas. E eu posso citar vários exemplos. Lá no Fátima, por exemplo, uma criança, dois irmãos, né? Um está no Ester, outro está no João Desorze. Lá no Planalto, um está no Alberto, que é na Vila Mari, outro está no São Vítor. E assim eu poderia citar inúmeros exemplos. Um está no Nandi e outro está no Nova Esperança. Então, assim, tem vários problemas de irmãos que estão em escolas diferentes, falta de vagas, que é uma celeuma que se repete em todos os anos. Nós precisamos, e o presidente da Comissão de Educação, ontem solicitei, acho que depois ele pode até anunciar, dia 16, me parece que vai ter uma reunião pública da Comissão de Educação para tratar desse tema das vagas. Nada de novo no Reino da Dinamarca, mas precisamos enfrentar isso. Logo mais, nós vamos ter o início do ano letivo do ensino fundamental. Preparem os seus gabinetes, porque vai ser a questão das transferências de alunos que não conseguiram vagas. Então, aqui eu faço um apelo. Precisamos tratar desse assunto. E, por fim, vereador Zanquim, líder de governo, especialmente a vereadora Tatiane Frisso, que é do PSDB, eu vou atentar mais uma vez. Eu tenho a impressão que a rede estadual está reduzindo vagas e turmas. Então, nós podemos ter turmas sobrando nas escolas estaduais enquanto as nossas municipais estão abarrotadas. E isso é inadmissível, porque aí nem que nós vamos fazer um convênio e vamos abrir turma do ensino fundamental municipal em escolas da rede estadual. O que não dá é para a gurizada ficar sem aula ou ter que estudar muito longe de casa. Desculpe se eu me estendi, mas obrigado, vereador.
Sem problemas, obrigado pela contribuição, vereador Lucas. Eu só, antes de passar a palavra à vereadora Gladys, eu trouxe aqui um slide sobre abertura de vagas novas que o vereador Lucas comentou. O secretário nos apontou aqui, turmas de acesso pré e primeiro ano, cerca de 520 vagas novas. Cerca de, para pré-escola 4 a 5 anos e cerca de 190 vagas novas para turmas de primeiro ano. Ensino fundamental. Em declaração de líder, bancada do Novo, vereador professor Zanquim. Obrigado, senhor presidente. Vereador Lucas, olha aqui as vagas. Ensino fundamental, cerca de 320 vagas novas para turmas de 2º ao 5º ano. E tempo integral, cerca de 250 vagas a mais de educação em tempo integral, atendendo turmas do pré ao 9º ano. É um belo desafio, eu terei em breve uma reunião com o secretário, para que a gente possa alinhar e afinar o que eu estou achando um dos maiores desafios desse ano, que é as nossas crianças e as escolas e a educação. Vereadora Estela Balardim tinha pedido. Muito obrigado, vereador Zanquim. Então, eu ia falar de um tema só específico, mas eu acho que como o vereador Lucas abordou a questão das vagas que eram antes estaduais, que estão vindo para o município, eu acho importante a gente abordar o pacotão da educação que foi aprovado no governo do estado, agora no final do ano de 2023. Tem diversas coisas pavorosas que foram aprovadas, mas uma delas foi que, a partir de agora, pode ser fechada turmas municipais sem ser combinado com os municípios e as crianças que antes estudavam no ensino fundamental no governo do estado passarem para o âmbito municipal. Então, isso pode abarrotar as nossas escolas municipais. Então, esse aumento de vagas pode não fazer tanta diferença assim. Quero deixar o questionamento do que os pais fazem com as crianças de 4 e 5 anos que ganham apenas meio turno nas escolas. Os pais têm que trabalhar para conseguir sustentar suas famílias, mas quero deixar aqui, sim, a certeza de que isso é um avanço, de que a gente tem aqui as reformas das escolas, a construção de escolas novas, e isso é algo muito positivo para o nosso município, com toda certeza, principalmente para uma região que, para mim, é muito especial, que é a região do Campos da Serra. Eu digo que quando a gente pensa num bairro, a gente precisa pensar nele na forma completa e ter escola, ter UBS, ter todas as formas públicas é importantíssimo. Então, ter uma escola de ensino fundamental lá é um avanço muito significativo para a nossa cidade. Obrigado pela contribuição. Mais um espaço, vereadora Gladys. Vereador Zanquim, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que, desde que eu sou vereadora, não tenho defendido. E eu quero dizer, eu sei que aqui alguns colegas me acham muito crítica, ou talvez não pense tão positivo como alguns colegas, mas eu sou realista. Eu tenho acompanhado os pais há muito tempo. Eu quero primeiro agradecer aqui a presença do secretário Edson da Rosa, que não me surpreendeu a atitude dele por conhecê-lo, por ser uma pessoa que dá a cara para bater e ele mostra, ele quer explicar, ele quer dar as devidas providências. Mas até dizerem aqui que está tudo ótimo, que está maravilhoso e que o projeto está indo muito bem, eu quero só falar algumas coisinhas que eu percebo, que eu já convivi com moradores. Quero falar do Desvio Risso. Por exemplo, a escola Desvio Risso. A escola do Desvio Risso, ela tem 3 anos, né? 3 anos ela tem. E ainda não conseguiram fazer a sala de diretoria e nem de professores. Não deu ainda. Não sei porquê, mas estão lutando para fazer uma sala de professores e da direção. Né, vereador Lucas? O senhor tem acompanhado lá comigo. Agora, esses dias, a diretora me ligou pedindo, por favor, para ajudar
eles precisam cortar, podar umas árvores. Digo, olha, acho que vai ser difícil, porque está tudo destinado à festa da uva. Todas as secretarias que tu liga, agora não dá, porque tem que dar prioridade para a festa da uva. Então, os alunos têm que ficar lá. Se cair galho, problema deles. A Anhanguera está para ir embora. Só isso não é nada, né? A Anhanguera está para ir embora. A gente apresentou um projeto, um terreno, apresentou, ajudou. Sim. Porque tu tem que ir atrás de um terreno, então a gente vai ajudar. Até agora eu não vi explanação aí da nova escola. Tá, eu vou ser bem breve, porque se eu ficar falando tudo que eu... Carlinhos Fabres está com rachaduras, está com infiltramentos, está com chuva. O Érico Cavinato, eu acho que no Falácia Caxias, ele estava lá, a diretora pediu... Opa, desculpa. Fala Caxias, é isso? Fala Caxias, tá. Desculpa. No Fala Caxias, a diretora pediu para ver dos projetos, tinha 2 projetos, okay. E até hoje, em 3 anos, não pode ser colocado outro em prática para conserto da escola. A escola está rachada. Okay. Alexandre Risso vai ter... os alunos estão fugindo de lá, porque não foi consertado ainda aquele teto, não foi. Então vai faltar a escola do município, porque está tendo uma demanda, está todo mundo saindo daquela escola. Ok, já. E falta escola infantil, sem falar em escola infantil. Okay. Então, assim, meu Deus do céu, eu sou pessimista, ok? Obrigada. Obrigado pela contribuição, vereadora Gladys. Na verdade, a senhora começou dizendo que era realista e terminou pessimista, né? Mas a minha convocação aqui, pessoal, a minha convocação aqui, pessoal, é de união apartidária. As crianças são prioridades, as crianças, a escola, a educação. Eu, esse ano, já tive um projeto aprovado pelo senhor prefeito, sancionado, ano passado, da educação financeira nas escolas. Teve uma repercussão muito grande, foi muito interessante, até na Zero Hora, Porto Alegre, todo o estado. Se possível, vereador. Estamos com outros projetos sobre a questão da educação, mas eu acho que esse ano a gente tem que virar essa página e tranquilizar os pais, seja na segurança, seja nas vagas, seja nas instalações. Tudo começa por aí, começa na sala de aula. Vereador Fiuza. Obrigado, vereador Zanquim. Parabenizar Vossa Excelência pela condução do tema importante, da pessoa que tem o conhecimento de causa e amor também, e paixão por aquilo que o senhor exerce, que é o dom de ensinar. Agora, o senhor imagina se nós não tivéssemos, e foi um dos pedidos que a gente fez ao secretário Edson, de se debruçar a buscar fazer planos e projetos numa situação de visão de Estado, não apenas de plano de governo. E aí, diante de todo esse contexto, ele assume a pasta já com uma causa de judicialização de 3.000 vagas. Aí o senhor imagina, diante do orçamento apertado, sem um recurso que foi cortado pelo Fundeb, uma certa parte, uma quantia considerável, para ajustar toda essa questão orçamentária, para fazer com que haja execuções, principalmente de reformas que são algo urgentíssimas, que não são apenas deste governo, mas já de vários governos anteriores que não conseguiu dar a resposta. Então, é um caminho que se foi projetado aqui, como o senhor bem colocou, a gente precisa ser otimista, sabemos que a educação e a saúde, por mais orçamento que tenhamos, ela infelizmente não será suficiente para a gente poder fazer com que todas as demandas sejam resolvidas, mas está um caminho apontado. Parabéns. Perfeito. Pessoal, eu tenho mais 2 apartes rapidinho, se puder, para o senhor vereador Rafael e o vereador Ambrosio. Vereador Zanquim. E depois eu quero fazer uma conclusão. Vereador Rafael. A minha Rafael. preocupação na sua fala, que foi muito boa, mas eu me dirijo à parte da vereadora Gladys. A preocupação que se realmente a Anhanguera sair de Caxias do Sul, como vai ficar essa situação? Então, eu acho que a Comissão de Educação desta Câmara tem que chamar uma reunião urgente para tratar desse assunto. Porque as vagas na rede, tanto estadual e municipal, na região do Rio, já estão estranguladas. Aonde irão essas crianças caso realmente feche a Anhanguera? Então, só isso, e eu peço urgência nesse tema. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Eu quero concluir, pessoal, dizendo que educação é futuro. Quando houve o rompimento da antiga União Soviética, vários países
optaram pelo capitalismo e pela educação. Tá? E tinham 3 países, Lituânia, Letônia e Estônia. E a gente olhava até com um certo... Quem são esses caras aí, né? Lituânia, Letônia e Estônia. Deem uma olhada hoje como é que está a situação da Estônia. A bandeira do país Estônia, que é como se fosse a bandeira do Grêmio, é azul, preto e branca. Eles estão absurdamente disparados em tecnologia, inovação, startups, atração de investimentos. A Coreia do Sul, há 30 anos atrás, estava muito atrás do Brasil. Hoje, o celular de os senhores deve ser coreano. Boa parte, para quem não tem iPhone, é Samsung. Ou boa parte de vocês tem um carro coreano, que seja Kia ou que seja Hyundai. A educação transforma. E essa tem que ser a prioridade e o foco do nosso Poder Executivo e Legislativo. Obrigado, senhora presidente.